Eu quero apresentar nesta noite como tema o chamado ministerial de Pedro, o apóstolo Pedro. E talvez seja um dos temas mais complexos que nós possamos trabalhar e entender. Mas nós precisamos entender a importância deste tema. Nós encontramos no livro de São João, no capítulo 21. São João, capítulo 21, é o último capítulo do livro de São João. Nós encontramos no versículo 14 a seguinte mensagem: e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem, amados e queridos irmãos, este tema do ministério do apóstolo São Pedro é um tema bastante forte, que quando nós encontramos Jesus aqui fazendo este questionamento, perguntando para o apóstolo Pedro se ele o amava, já era a terceira vez que Jesus se apresentava aos seus discípulos depois de sua morte. Mesmo os soldados romanos tendo recebido dinheiro para poder negar a ressurreição de Jesus, para poder negar que Jesus havia se levantado dos mortos, Jesus se apresenta aos seus discípulos e desta vez ele convoca, ele questiona, ele faz duras perguntas, duro questionamento para uma das pessoas que um dia ele profetizou sobre a vida dessa pessoa. Um dia Jesus disse para Pedro o seguinte, como nós vimos na leitura: o teu nome será Cefas, que quer dizer Pedro. Em outra ocasião ele disse: e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro era o homem mais incapaz do grupo que acompanhava Jesus. Era o mais violento, o mais encrenqueiro. Pedro era o homem mais indouto, mais inculto. Estudo, Pedro tinha muito pouco. Era o tipo de pescador feito na beira do mar, que nunca se preocupou em frequentar uma boa escola. E quando Jesus diz para Pedro: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, ele não estava profetizando para um homem qualquer, apesar de todas as deficiências que Pedro tinha, apesar de todas as dificuldades que o apóstolo Pedro tinha. Pedro tinha uma qualidade que superava a qualidade de todas as outras pessoas. Pedro tinha um amor superior a todos os outros discípulos que estavam com Jesus. O amor que Pedro esboçava por Jesus, o amor que Pedro
declarava por Jesus era tão forte ao ponto dele dizer assim: olha, eu não te negarei, ainda que eu esteja à beira da morte, eu não vou te negar. Amados e queridos irmãos, quando nós encontramos o apóstolo Pedro, vivendo este amor tão intenso, tão forte, nós então encontramos um homem disposto a dar a sua própria vida por amor ao seu semelhante. E quando Pedro estava ali nos últimos momentos da passagem terrena de Jesus aqui pelo planeta Terra, Pedro então é questionado por Jesus, e Jesus disse para Pedro uma vez: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: eu te amo, Senhor. E Jesus disse para Pedro mais uma vez: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Mas Jesus questionou Pedro pela terceira vez. Observa que na terceira vez Pedro ficou muito triste, porque no pensamento dele Jesus não acreditava nele. Jesus estava duvidando da sua sinceridade. Jesus estava duvidando da sua capacidade, do seu amor, do seu carinho, do seu respeito para com Jesus. E então Pedro estava vivendo um momento de muita tensão. Mas Jesus olha para Pedro e mais uma vez Jesus disse: apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. E o apóstolo Pedro, amados e queridos irmãos, ele ficou com aquilo na sua mente, na sua memória, na sua cabeça, no seu pensamento. E o apóstolo Pedro, então, amados e queridos irmãos, ele olha para Jesus e diz: tu conheces o meu coração, tu conheces a minha sinceridade, tu conheces o meu sonho. Então Jesus diz para ele: apacenta os meus cordeirinhos. O que é que eu preciso? Qual é a qualidade que o pastor precisa ter, irmão Valdomiro? A principal qualidade: precisa saber falar bem, precisa ser muito culto, ser preparado nos livros? Não. Tudo isso é muito importante, tudo isso é muito válido, mas o mais importante de tudo é que tenha amor no seu coração. Jesus não escolhe homens preparados nas faculdades, Jesus não escolhe homens preparados nas universidades, Jesus escolhe homens preparados na chama do dia a dia, no fogo do dia a dia, no sofrimento da seara. E Pedro era um homem experimentado no trabalho. Pedro não tinha preguiça. Pedro, se fosse preciso arrancar da espada e arrancar a orelha do servo do sumo sacerdote, ele ia arrancar. Exatamente porque Deus não escolhe homens frouxos, homens vira-lata,
para integrar o ministério do pastorado, para apacentar as ovelhas de Jesus Cristo, é necessário que exista coragem, é necessário que exista amor. O maior exemplo de pastor na história, sem ser Jesus Cristo, era Davi. E por que é que Davi era considerado o pastor? É porque Davi não tinha medo de enfrentar um leão para defender uma ovelha. Davi, ele encarava uma ursa feroz para defender uma ovelha. Davi era homem preparado no campo, apacentando ovelha. Davi não tinha medo de enfrentar um gigante do tamanho de Golias, mesmo ele sendo pequeno e totalmente considerado incapaz na mente humana. Davi não tinha motivos nenhum para se preocupar. Davi era homem preparado, e ele enfrentou o leão, ele enfrentou a ursa, ele enfrentou o gigante Golias. E Pedro, quando Jesus convida Pedro para ser o pastor das ovelhas, para apacentar as ovelhas de Jesus Cristo, é porque Jesus sabia que logo em seguida haveria uma grande festa em Jerusalém, e que em Jerusalém se reuniria milhares e milhares de pessoas para festejar a festa de Pentecoste. E que na festa de Pentecoste, onde estavam reunidos os 12 discípulos de Jesus, os 12 apóstolos de Jesus, o Espírito Santo de Deus desceria sobre eles. Aleluia. E então uma multidão de pessoas iriam se reunir em volta deles. E quanto mais as pessoas se reuniam, mais o Espírito Santo de Deus envolvia aquelas pessoas. Mais aquelas pessoas começavam a falar em línguas estranhas, começavam a se manifestar em situações de verdadeira loucura para os homens, mas algo que ninguém podia entender, porque naquele dia, no dia de Pentecoste, cumpriu-se o dia da descida do Espírito Santo, que então todos estavam de boca aberta, sem saber o que fazer. E então naquele momento, olha uns para os outros, sem tomar decisão, sem saber o que fazer. Eu imagino que numa cidade tão grande, talvez nós encontremos milhares de pessoas que olham umas para as outras e não estão preparadas para tomar decisões, para tomar liderança, para assumir compromisso, para assumir responsabilidade. Mas em Jerusalém havia um homem que tinha ouvido esta mensagem de Jesus, e quando ele ouviu esta mensagem de Jesus muitos dias antes, ele provavelmente não tinha entendido nada do que estava acontecendo, ele não tinha entendido nada do que Jesus estava falando. Mas aqui no dia de Pentecoste ele começa a entender o chamado de Deus para a sua vida. E quando ele começa a entender o chamado de Deus para a sua vida, então o apóstolo Pedro se levanta no meio da multidão e ele começa a exclamar. Hoje nós temos microfone, e mesmo com microfone nossa voz é cansada, é difícil. Mas Pedro naquele momento se levantou no meio da multidão e assumiu o seu ministério de pastor, e assumiu a sua
o seu chamado ministerial. Então ele começa a apacentar as ovelhas de Jesus. Então ele diz o seguinte: varões galileus, porventura todos os que estamos aqui não são de povos diferentes, de línguas diferentes? Ou somos todos que falamos a mesma língua? Mas aqui vocês estão vendo pessoas falando em idiomas diferentes, idiomas que vocês às vezes nem entendem. Talvez naqueles dias alguém já estava lá falando mandarim chinês, talvez naqueles dias alguém já estava lá falando o inglês dos americanos, talvez naquele dia alguém já estava lá falando o português dos portugueses, o português dos brasileiros, o português dos africanos, mas ninguém entendia aquilo que uns falavam era diferente para os outros. E então o apóstolo Pedro diz o seguinte: vocês acham que eles estão loucos? Vocês acham que eles estão embriagados? Não, não, eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Porque um dia Jesus disse para mim e para esses 12 que compõem o nosso grupo, ele disse o seguinte: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido. E até então nós não estávamos entendendo esta mensagem, mas hoje se cumpre esta mensagem maravilhosa. E nós estamos aqui para dizer para vocês que aquele que os romanos mataram, aquele que foi crucificado, ele ressuscitou dentre os mortos, e ele foi ascenso aos céus, e nós o vimos ele subir, mas um dia ele voltará. E eu sou Pedro, o primeiro pastor, convocado por ele para continuar esta obra. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui para frente, mas está sobre os meus ombros a responsabilidade de convidar vocês e convocar vocês para um novo nascimento, para uma nova vida. Está sobre mim a responsabilidade de chamar vocês para o arrependimento, porque este Jesus que os romanos mataram, ele não está mais na sepultura, mas ele ressuscitou de entre os mortos. Ele está vivo. E a partir dali, amados e queridos irmãos, mais de 5.000 pessoas aceitaram Jesus como Salvador naquele dia. Mais de 5.000 pessoas se levantaram e aceitaram o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo continuou ao longo da história, ao longo dos 2.000 anos que nós já vivemos, 2.022 anos que nós já vivemos. Muitas perseguições a igreja sofreu. Muitos Pedros foram levantados. Muitos Pedros foram ungidos para pregar o Evangelho. Glória a Deus. O apóstolo Paulo foi ungido no caminho de Damasco. Muitos e muitos outros profetas foram se levantando. O governo romano continuou matando, matou Pedro, matou Paulo, matou todos, mataram todos os profetas, todos os apóstolos de Jesus. Mas quanto mais eles matavam, mais o Evangelho crescia, mais o sangue daqueles que caía na terra virava semente. Existia um homem chamado Tertuliano. Tertuliano disse um dia para o governo romano o seguinte:
O sangue destes cristãos estão caindo na terra e está virando semente. Eles estão nascendo de novo. Um missionário na China disse que o sangue dos cristãos era como broto de bambu no inverno, que mesmo que alguém tente destruir, ele não morre, ele sempre vai nascer de novo. Amados e queridos irmãos, não adianta o inimigo tentou, o inimigo lutou com todas as forças, para destruir o Evangelho de Jesus Cristo, mas ele não conseguiu. E tem uma coisa, nós estamos nos preparando para uma grande tribulação, uma grande catástrofe que está para acontecer na humanidade, um grande sofrimento que vai acontecer a qualquer momento. Jesus falou no capítulo 24 do livro de São Mateus que este dia será terrível. A igreja está se preparando. Eu, como Pedro de Cristo, estou me preparando. O irmão Valdomiro, como Pedro de Cristo, está se preparando. Pastores, líderes religiosos, fiéis a Deus, em todo o mundo, estão se preparando, porque a qualquer momento Jesus vai arrebatar a igreja. E ai daquele que não estiver no arrebatamento, porque você está pensando que você vai perder a sua salvação só porque você não foi no arrebatamento? Não, não vai não. Mas você vai passar pela grande tribulação. No arrebatamento você foi salvo pela graça de Jesus Cristo. Hoje nós estamos vivendo o período da graça. No período da graça nós somos salvos pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Mas após o arrebatamento da igreja, o homem, para ser salvo, ele será salvo pela sua própria vida, o que vai tornar quase impossível a salvação de milhões de pessoas. Porque quem é que tem coragem de dar a sua própria vida pela sua salvação? Mas a Bíblia diz bem claro: se prepara, porque hoje é o tempo da graça, mas o tempo da tribulação vai chegar. E como Pedro de Jesus Cristo, eu vim te avisar nesta noite: te prepara, te levanta, porque o que Deus tem preparado para aqueles que são fiéis a Ele é muito grande, é muito bom. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê a alegria da salvação, que Deus nos faça triunfar e ser muito feliz. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos encerrar o culto desta noite, então nós vamos orar e agradecer a Deus. Então vamos vem fazer essa oração para encerrar o culto. Deus posso nos abençoar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graça te damos, Senhor, por estar mais uma noite na tua presença, que o Senhor estava aqui, Senhor, está aqui, aleluia, que hoje foi um dia maravilhoso, feliz, aleluia, porque tem levado a tua mensagem, a tua palavra, para que aquele que crê será salvo. Eu creio, Senhor, que o Senhor está trabalhando ao nosso favor, nos ajudando, nos dando força, aleluia, que nós vencemos dias maus. Senhor, eu te agradeço por tudo, pela minha família, pela família do nosso pastor, aleluia, pela cidade de Uchoa. O Senhor está nos abençoando. Eu creio nessa noite que o Senhor tem coisa grande e firme ainda para fazer. Quero agradecer em nome de Jesus o Espírito Santo que vai trabalhar no coração de todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Que Deus nos abençoe.
abençoe, que Deus nos guarde. Estamos encerrando o culto dessa noite em nome de Jesus. Amém.